Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Celebramos hoje a memória de São Lucas Evangelista, médico querido e companheiro fiel de São Paulo. Convertido, foi um homem de cultura refinada, sensível à misericórdia de Deus e à universalidade da salvação. E seu evangelho é o que mais destaca o coração compassivo de Cristo, especialmente para com os pobres, os pecadores, as mulheres e os marginalizados. São Lucas nos recorda que o evangelho não é uma teoria, mas um testemunho vivo, e que cada cristão é chamado a ser narrador das maravilhas que Deus realiza. E que, a exemplo de Lucas, sejamos também escritores do amor de Deus com a nossa vida. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 10 ao 17, nos conduz ao coração do apóstolo Paulo, em um dos momentos mais humanos e comoventes de sua missão. Ele descreve a Timóteo, seu filho espiritual, quando já está preso em Roma, próximo de seu martírio. A carta é, portanto, um testamento de fé e fidelidade. E Paulo começa mencionando o abandono, e é a dor de que vê alguns discípulos preferirem a segurança do mundo à cruz de Cristo. E essa solidão apostólica revela a purificação do apóstolo, como o grão de trigo que cai na terra e morre para dar fruto. A missão cristã passa inevitavelmente pela solidão, pelo deserto e pela prova. No entanto, entre os nomes citados surge um que brilha como sinal de fidelidade. Somente Lucas está comigo. Lucas, o médico amado, não abandona o apóstolo ferido. Ele representa o rosto da misericórdia e da perseverança. Se Demas é símbolo da fuga e da superficialidade, Lucas é o símbolo do discípulo maduro, daquele que permanece mesmo quando a cruz pesa. Vejamos bem, amadurecimento. É isso que nós precisamos constantemente para a nossa vida, tanto a vida espiritual, e a vida espiritual não está desgarrada daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós separamos a vida espiritual da prática do cotidiano, ficamos então desajustados, desconfigurados. Não podemos ter uma vida diferente daquilo que é do espírito. Porque se nós praticarmos uma religião que desgarra da própria vida, qual que é o sentido? Nós estamos religados ao quê? E o amadurecimento deve nos trazer um bom senso. O próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, onde que está assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então vejamos, uma boa medida calcada e sacudida. Isso é sinal de amadurecimento. Não agir de forma imprópria, não agir de forma instintiva, buscar primeiramente ter domínio sobre o ser para agir de forma justa e com sentido. Nós temos as nossas lutas e nossos trabalhos, experimentamos abandonos, incompreensões e cansaços. Há momentos em que parece que a fé pesa mais que o consolo. Mas o Senhor repete: não temas, estou contigo. A presença de Deus, como em Paulo, sustenta-nos quando tudo parece ruir. Sejamos então como Lucas, fiéis no serviço, atentos aos que sofrem, portadores da ternura de Cristo. E sejamos também como Paulo, perseverantes, convictos de que, mesmo feridos, somos instrumentos para que a palavra continue sendo proclamada ao mundo. E no Evangelho de hoje, em Lucas 10, os versículos 1 ao 9, revela o fundamento da missão cristã. Jesus envia 72 discípulos em dupla para anunciar que o reino de Deus está próximo.
E aqui encontramos o coração do evangelho lucano, o envio missionário como expressão da misericórdia de Deus que se aproxima da humanidade. Paulo, no cárcere, é um desses enviados. Lucas, o fiel companheiro, também o é. O envio de dois em dois não é mero detalhe, é teologia vivida. A missão nunca é solitária, ela é comunhão. Jesus os envia sem bolsas, sem alforge, sem sandálias, isto é, sem segurança humana, porque a verdadeira segurança vem do Senhor. Assim como Paulo dependia da providência em suas viagens, também os discípulos são convidados a confiar que a força do anúncio vem do Espírito, não das estruturas. E no versículo 2 o que temos? A messe é grande, mas os operários são poucos. Essas palavras ecoam no coração de cada evangelizador. O mundo de hoje continua vasto, ferido, carente de paz e esperança. Há muitas searas nos ambientes familiares, culturais, digitais, sociais, e poucos dispostos a semear o evangelho com a coragem e ternura. E nós conseguimos semear o evangelho exatamente pelo nosso testemunho, pelo nosso amadurecimento da fé. Não podemos simplesmente achar que a fé é para nos agradar ou que a fé seja um remédio para anestesiar as nossas feridas. Não, a fé é para dar sentido naquilo ao qual nós acreditamos, estamos caminhando perante. Quando nós queremos algo que vai nos anestesiar da realidade, nós não estamos no enfrentamento da própria realidade. A fé nos fortalece, nos dá a convicção daquilo que precisa realmente ser enfrentado e não anestesiado. E nesse sentido, novamente, que possamos ter coragem de viver intensamente o Evangelho e no amor de Cristo. São Lucas, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.